Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos comentar e analisar tudo isso que está acontecendo nesses áudios que estão sendo divulgados pelo jornalista Glenn Greenwald, né, foi aquele fundador do Intercept, que teve toda aquela história da Vaza Jato, e ele fez essa matéria agora através da Folha de São Paulo. O Glenn ele é um jornalista de esquerda, né, porém ele defende a liberdade de expressão e ele tem criticado muitas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele diz ter lá 6 gigabytes de mensagens, essas mensagens estão sendo publicadas aos poucos, mas o que nós analisamos ali, quando a gente vê assessores, né, e até juízes, existem juízes de direito, existem defensores, que eles são chamados para trabalhar, né, no Supremo Tribunal Federal como assessor de um ministro. Tá? Por quê? Existem muitas decisões para serem feitas pelos 11 ministros da Suprema Corte, até porque eles querem resolver tudo no Brasil, então eles ficam muito atarefados. Já estariam atarefados se fosse apenas a função constitucional, mas como eles acabam invadindo outras áreas, cada vez mais eles têm trabalho. Então eles chamam esses outros juízes, que são juízes de carreira, até concursados, que se transformam em assessores, né? E ganha-se muito bem para fazer isso. Diga-se de passagem, ninguém está ali, não é um cargo baixo, não, é um cargo de muita relevância. Acredito que muitas decisões são feitas por esses juízes e apenas assinada pelos ministros. No caso, o Alexandre de Moraes, nas eleições de 2022, ele acumulava sua função de ministro do STF e de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, conhecido como TSE. Né? E o que ele fez na eleição, mas é importante a gente entender, eu como sou advogado, preciso na obrigação de explicar isso para muita gente não sabe. Existe um conceito no Poder Judiciário que o Poder Judiciário é um poder inerte. O que quer dizer um poder inerte? Por exemplo, o Poder Executivo, o prefeito da sua cidade, se cai uma ponte, ele vai olhar e vai falar, vamos consertar essa ponte. Ele vai lá e executa aquela obra, conserta a ponte. Ou seja, ele toma uma iniciativa de resolver um problema. Tá? Então, ele não é um poder inerte. Ele pode, a partir da sua livre avaliação, falar, vamos consertar essa ponte, vamos reformar aquele posto de saúde, vamos melhorar aqui essa escola, vamos tapar os buracos da rua. Ele é um poder executivo. Ele não é um poder inerte. Já o Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário, se ele vê qualquer coisa errada, por mais bizarra que possa parecer na sociedade, ele não pode fazer nada. Ele tem que esperar uma ação, seja de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física, seja de um ente público, como pode ser o Ministério Público na área criminal, acusando alguém de um crime. Então, ele recebe essas ações e aí o juiz, ele ouve ambas as partes, respeita princípios basilares, como o contraditório, como a ampla defesa, como a publicidade dos atos. Então, ele tem que respeitar vários princípios e aí, diante disso, ele vai analisar, sempre fundamentado em lei, e aí ele vai dar a decisão dele. E o que acontece com essas questões do Supremo Tribunal Federal? Que vem já há bastante tempo. Né? Eles utilizam um regimento interno, toda corte tem o seu regimento interno, e falam que é um ataque à corte se alguém critica um ministro, critica uma decisão deles, e aí eles ingressam com uma ação contra essa pessoa, às vezes prendendo, às vezes multando, uma coisa que seria totalmente errado, isso não faz parte do trabalho deles, a não ser que fosse alguma coisa acontecendo dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, tá bom, gente? Porque ali dentro, sim, eles poderiam fazer, mas isso são coisas que acontecem fora, mas eles dizem, mas então tá na internet, é de nossa responsabilidade. Então eles começam a fazer isso, e isso é muito ruim, tem sido muito danoso para o Brasil, sobretudo pela questão do prejuízo a todo o sistema judiciário. São muitos juízes que são contra esses desembargadores, mas eles não se pronunciam, tá? Infelizmente, são pessoas que têm medo, né? Não falam absolutamente nada, e o que prevalece são essas decisões bizarras. E nessa eleição de 2020 foi criado um órgão, né, de combate à desinformação dentro do TSE. O Alexandre Moraes criou esse órgão, e esse órgão fazia essas solicitações para ele, ou seja, isso não poderia acontecer, as solicitações deveriam vir através do Ministério Público, ou através de algum outro órgão, mas eles faziam isso internamente. E com o vazamento dessas informações fica comprovado,
porque assessores, né, que são até juízes, assessores do Alexandre de Moraes, falando, ó, altera isso, né, ele pedindo para mudar relatórios, porque ele já queria dar uma decisão em uma linha, que sempre era uma linha de prejudicar os apoiadores do Bolsonaro, né? Uma ideia, isso eles até reconhecem, o próprio Gilmar Mendes reconhece isso, que eles queriam botar o Lula lá, eles reconhecem. Ah, o Gilmar Mendes falou isso, o Supremo Tribunal Federal interferiu nas eleições. Aí ele fala assim, interferiu para o bem. Não existe interferir, né? Não existe, como se fosse para o bem você colocar o Lula na presidência da República. É absurdo, mas eles chegam a reconhecer isso em alguns momentos. Mas então, existem essas informações que seria o Alexandre de Moraes pressionando seus assessores, ó, muda esse relatório, muda esse, porque ele já queria condenar as pessoas dessa forma. Então, eu conversei com alguns amigos meus que têm doutorado na área de processo civil, que têm mestrado na área criminal, pessoas que são professores universitários há mais de 15 anos, que têm um conhecimento enorme, que já escreveram livros, e que dizem que isso que o Alexandre de Moraes fez foi totalmente absurdo, e que isso, sim, justifica, né, um pedido de impeachment que isso deve ser votado no Senado Federal, mas a gente tem ali um presidente, o Rodrigo Pacheco, que não faz nada, né? Um cara que a gente sabe que ele era advogado lá em Minas Gerais, que provavelmente tem muitas coisas pessoais do escritório dele que deve estar acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal que ele não quer brigar com quem está lá dentro. Só que o que acontece é que o Brasil vai ficar cada vez mais rachado, porque se você for analisar, as eleições não foram imparciais. Se as eleições não forem parciais, você tem que pensar sim na nulidade desse ato. Tá? Teria que ter sido imparcial e o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, o TSE, ele não foi imparcial por causa da figura do Alexandre de Moraes, essas pessoas que ele pressionava, que muitos já deveriam nem provavelmente não queriam nem trabalhar com isso, fazer o que estão fazendo, mas fazem, porque ninguém vai botar em risco o seu cargo. O pensamento brasileiro é horrível, mas o brasileiro pensa assim, né? Eu não posso perder o meu, então estou só cumprindo ordens, o que é um absurdo, que na verdade você também está cometendo um crime, esses assessores todos cometeram crimes, eles vão no futuro do Brasil, sem dúvida nenhuma, a história vai julgar vocês pelos crimes que vocês cometeram, né, pelo que foi feito nas eleições de 2022, e isso está ficando cada vez mais escancarado.